números. Muitos números, falando em números, ele teve bastante. 58, mais quase 60% dos votos em primeiro turno. Agora aqui com a gente, com o áudio reestabelecido, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, muito obrigada, é uma honra. Primeiro que ontem eu tentei ao vivo falar contigo, mas estava difícil. Primeiro, eu gostaria só de falar uma coisa. Hoje eu relembrei no meu programa, governador, é que a gente fala de reeleição, a gente já está há 2 anos falando do governador Cláudio Castro, mas eu me lembro justamente quando eu fui entrevistá-lo como governador, que você ainda não, se recusava a ir para o Palácio Guanabara, até todo o processo oficial. E aí me remete a uma pergunta que eu quero fazer logo de cara. Pessoalmente, é muito importante não só essa votação expressiva, mas principalmente porque foi um voto direto pela primeira vez no seu nome, encabeçando a chapa mesmo, né? Porque na outra você era vice. Boa tarde. Boa tarde, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Isabelle, em primeiro lugar, eu queria agradecer essas quase 5 milhões de pessoas que acreditaram na gente, acreditaram nas nossas propostas, acreditaram na nossa trajetória. Queria agradecer todos que estiveram conosco, queria agradecer também a imprensa toda, o SBT, mas cada jornalista, cada um que acompanhou a gente, realmente foi um processo muito bonito. Eu estou muito grato a Deus, grato à nossa população por ter acreditado na gente. Com certeza, Isabelle, é muito importante esse novo processo agora, onde a gente passa a ser o titular. A gente tem a legitimidade vinda através do voto. A legitimidade e o que a gente chama de musculatura política, né? A musculatura que dá para a gente fazer realmente as grandes transformações que o Rio de Janeiro precisa. Foi realmente muito emocionante. Eu estou muito grato a Deus e ao povo do Rio de Janeiro pela oportunidade e pela honra de ficar mais 4 anos à frente, cuidando do nosso povo. E com certeza isso me gera ainda mais um compromisso de trabalhar mais e trabalhar melhor para melhorar a vida das pessoas. Governador, eu fui uma das últimas jornalistas a entrevistá-lo antes do pleito, antes das eleições nesse domingo, né? Senti a sua tranquilidade, mesmo diante de uma reta final de uma campanha, mas mesmo assim eu imagino que você não imaginava uma votação em massa dessa forma. A gente passeou na nossa entrevista da última vez, que tem menos de uma semana, por vários pontos. A saúde, você tocou muito comigo, em que quando não se fala muito é porque está dando certo. Uma pasta em que veio cheio de problemas, inclusive com escândalo, e que depois a gente não ouviu mais nem na imprensa, as coisas aconteceram. A pasta de segurança pública é algo muito forte da sua gestão, isso ficou bem claro. Hoje, qual é o maior desafio como prioridade? Eu não vou nem falar a partir do dia 1º de janeiro, porque na verdade você só vai dar uma continuidade a partir de hoje mesmo. Qual é a maior prioridade e dificuldade no estado do Rio de Janeiro? Isabelle, nós temos 2 grandes prioridades hoje, que eu já começo essa semana. Uma delas é a questão de aumentar a empregabilidade no Rio de Janeiro. Ela é uma coisa mais a médio prazo. A gente tem feito a redução da carga tributária, ou seja, diminuindo impostos, fazendo investimentos, fazendo o Rio ficar mais atrativo, aumentando vagas de FATEC para que a gente possa dar mais oportunidade para a nossa população. Então, isso a gente já está fazendo. E hoje, o meu maior desafio é ajustar de uma vez por toda a questão dos transportes. Essa semana mesmo eu já estou me dedicando a isso, tanto na Supervia quanto nas barcas e o metrô. É minha prioridade daqui até o fim do ano arrumar essa questão do transporte de uma vez por todas. Eu já estava pessoalmente nas negociações e agora mais ainda a população não aguenta mais sofrer em fila, sofrer na barca, sofrer sobretudo no trem da Supervia. E a gente vai ter que achar uma solução de uma vez por todas para isso. O meu primeiro desafio é arrumar a questão do transporte público para o nosso povo parar de sofrer nos trens da Supervia de uma vez por todas. Inclusive, quando a gente conversou, o senhor tinha dado uma data, eu não sei, tinha acirrado essa conversa e dado até um prazo, dia 30 de uma reunião definitiva, se eu não me engano, não é? 30 de novembro.
Nós temos uma reunião definitiva com eles, mas eu já vou chamar essa semana, agora mesmo, amanhã ou depois, já vou chamá-los aqui para entender como é que foram gastos a primeira parcela que o Estado colocou, chamar a Secretaria de Transporte junto e ver como é que está a questão do aterramento dos cabos, da manutenção, da operação e, sobretudo, Isabelle, da reforma das estações que estão em estado vergonhoso hoje. A gente tem que reformar as estações todas e, se precisar, eu vou fazer esse processo de reforma por aqui, pelo governo do Estado mesmo. Governador, a gente sabe que, é claro, você tem o seu secretariado como base. A gente tem, por exemplo, você está aqui, o secretário de Saúde só teve um secretário logo após que assumiu o doutor Chagas, que infelizmente, uma pessoa incrível e acabou morrendo por conta da pandemia. Depois fez questão de mostrar e trouxe um médico muito experiente do setor público, que é a doutora Alexandre Chieppi, como secretário, e desde então continua como seu secretário. A gente sabe que tem uma base de secretariado que já te acompanha, mas podem existir novidades? Já se pensa em... Também existem algumas mudanças por si só das próprias pessoas. Existe uma reorganização no governo já essa semana? Essa semana não, Isabelle. Essa semana ainda eu não vou fazer nenhuma mudança brusca até o fim de todo o período eleitoral, até porque agora é hora de... Ainda não acabou a eleição, a gente tem uma eleição nacional por aí, que todos nós vamos estar, inclusive, bem engajados nelas, mas no próximo período, até o início do próximo ano, com certeza vão ter mudanças no secretariado, até porque é importante mesmo para a gente dar um novo respiro no secretariado. Alguns compromissos foram feitos, como, por exemplo, a criação da Secretaria da Mulher, que é algo que eu vou fazer agora. Então, assim, para criar essa, a gente vai reduzir algumas secretarias que, na época, a gente julgou importante fazer nesse novo modelo, até porque a gente precisa fazer uma reforma administrativa urgente no Estado. Então, algumas secretarias serão juntados, né? E outros vão começar de acordo com o que a gente viu, avaliou, analisou, e esse fim do ano vão servir para essas análises e para a gente começar a fazer as mudanças que precisam, mas só no fim de todo o processo eleitoral. Eu acompanho, já que temos praticamente a mesma idade, esse é vida pública, a sua é como político e a minha como comunicadora, jornalista, e eu acompanho muito o seu pleito desde o início da carreira. E como vereador, advogado de formação, cantor, mas como vereador, sempre foi muito conhecido pela habilidade de articulação em bastidores na Câmara de Vereadores. A gente sabe que não basta apenas ganhar uma eleição, tem que ter habilidade de bastidor, de conversa, de diálogo. Mesmo ontem, eu analisando toda a Câmara que vai agora para o seu próximo mandato e que tem uma situação, é claro, de você ter ali uma base forte, as pessoas podem pensar que é fácil de alguma forma governar, mas não. Mesmo você tendo uma base forte, é preciso habilidade para lidar com o legislativo e as pessoas às vezes não entendem a importância dessa habilidade e dessa pendência dos poderes nessa conversa. Ontem, a gente analisando por ontem, existe uma falsa facilidade, mas o senhor, já como esteve do outro lado, sabe que lidar com o legislativo é importante e necessário nesse diálogo no próximo ano para conseguir evoluir com os projetos que se deseja executar no Poder Executivo, não é, governador? Com certeza, Isabelle, assim, eu tenho que agradecer muito à Assembleia Legislativa, todos os deputados que estão lá hoje, até os que fazem oposição. Muitas vezes a crítica ela é importante até nesse processo de evolução mesmo do governo do Estado. Ontem eu fiquei muito feliz da população também ter acreditado e me dado uma base forte na Assembleia. Só o meu partido foram 17 deputados, mas quando a gente olha a coligação toda, foram mais de 40 deputados. Então, o povo realmente acreditou que eu precisaria de uma Assembleia forte para continuar tocando o governo. E eu não tenho dúvida que um processo de muito respeito,
muito diálogo e, sobretudo, de parceria, a gente vai conseguir ter uma excelente relação, continuar essa excelente relação com a Assembleia Legislativa. Realmente eu venho do Parlamento, eu tenho essa facilidade em dialogar com o Parlamento, e agora o Thiago Pampolha, como meu vice-governador, vai me ajudar demais também no diálogo com a Assembleia Legislativa. Eu não tenho dúvida que a gente vai chegar lá e faremos um grande governo, tirando o Rio do atraso, evoluindo na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade e, sobretudo, também na questão da habitação. E, governador, durante as nossas conversas, ficou muito forte para mim, como jornalista também, essa habilidade de dialogar. Oposição existe, o senhor tem o apoio, teve o apoio e é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, mas também, independentemente, a gente caminha para um segundo turno. O senhor falou uma frase que eu não vou esquecer. Isabelle, eu sei que você quer essa minha resposta, mas eu sou um político e eu governo para o Rio. O Rio é vitrine importante e, independentemente de um cenário nacional, eu preciso e devo dialogar. Como se fosse mesmo, na mesma proposta que o senhor falou agora, não seria um pacto de paz, mas um pacto diplomático, de conversa, de necessidade do Rio, principalmente quando o Rio passa por uma recuperação fiscal e que não pode ser governado sozinho. Precisa desse diálogo, independentemente de qual força esteja no âmbito federal, né? Exatamente. Aqui no Rio a gente deu exemplo disso, né? O André Ciliano, que é do Partido dos Trabalhadores e é apoiador fiel do ex-presidente Lula, ele é presidente da Assembleia. E eu, governador, sou apoiador fiel do presidente Bolsonaro e sou governador, e a gente trabalhou muito bem juntos, mostrando que a gente, na hora da eleição, cada um tem as suas preferências, tudo, mas na hora de governar, a gente tem a capacidade de deixar isso de lado um pouco e trabalhar junto pelo povo do Rio. Eu demonstrei isso em Petrópolis, quando o prefeito de lá é do partido do Marcelo Freixo. Demonstrei em Cabo Frio, quando o prefeito de lá é do partido do Rodrigo Neves. Então, aqui pra gente não tem isso. Hoje mesmo, acabei de falar no telefone com o governador Romeu Zema, que é do partido do Ganime. Então, a gente não tem muito isso. Na hora de governar, é óbvio que você tem um pensamento de uma linha que você acredita, mas a gente respeita todos. Às vezes a pessoa do outro lado tem uma opinião boa. E por que eu não vou seguir? Só porque é uma pessoa de um partido que não me apoiou? Isso não existe na política, ou pelo menos não deveria existir. Tem coisas que se pensam diferente, mas tem coisas que se pensa igual. E dá sempre para a gente tentar convergir o máximo possível, pensando que a opinião do outro também é importante. E, no mínimo, a democracia, a boa política manda que a gente ouça. Ainda que não concorde, o processo de diálogo ele é fundamental nesse momento do Rio de Janeiro, e é o que tem levado o Rio de Janeiro a crescer muito hoje, é esse processo de diálogo que a gente implantou, e eu estou muito feliz com ele. Independentemente, eu acho que teve até, não sei se para você, mas independentemente, são quase 60% de fluminenses que apostaram e acreditaram, e nos outros que estão agora e que votaram, eu acho que o que a gente tem que deixar de recado, e como eu acredito na democracia, é torcer para dar certo, é torcer, porque a gente não está falando de time, a gente está falando de Rio de Janeiro, e quando é Rio de Janeiro, somos todos nós, no qual você vai ser o comandante pelos próximos 4 anos. Posso fazer um pedido logo de cara, governador, que eu acho que poderia ser uma prioridade sua a partir de hoje? Claro, Isabelle, fica à vontade. Por favor, voltar o sol, porque a chuva tá demais e a gente tá aqui já faz uma semana, deram de previsão, então dá teu jeito. Quase 60% não é possível que não tenha força e diálogo lá no céu para conseguir trazer o sol que é do Rio de Janeiro. Governador Cláudio Castro, parabéns. Uma vitória digna de parabéns mesmo. Boa sorte, bom trabalho. O SBT Rio está aqui porque a gente acredita no Rio de Janeiro e a força da imprensa é muito importante para a gente conseguir cobrar. É claro que você é do campo democrático, sabe que é importante essa cobrança, a fiscalização muitas vezes por parte da gente, mas principalmente para fazer esse Rio de Janeiro ser digno do seu povo carioca e fluminense. Boa sorte, bom trabalho que começa agora, ou seja, não parou. Parabéns, viu? Parabéns, governador Cláudio Castro, ao vivo com a gente aqui no Rio de Janeiro. E traga o sol, tá? Tô esperando o sol, tá?
Isabelle, muito obrigado pela oportunidade. Queria mais uma vez agradecer a todo o povo do Rio de Janeiro e dizer o seguinte: a eleição no nosso estado acabou. Agora temos que ser um Rio de Janeiro só. Eu não sou o governador só de quem votou em mim ou de quem me apoiou. Eu sou e continuarei sendo, pelos próximos 4 anos, o governador de todos. Nós precisamos de um processo de união, sim. A oposição, ela é importante, ela vai existir, ela está aí porque ela faz um papel importante. Mas que a gente saiba que o Rio de Janeiro é mais importante que nós, é mais importante que bandeira política, que coloração partidária. E a gente tem que fazer, como eu disse lá no meu discurso de posse, em maio do ano passado, nós precisamos fazer um pacto pelo crescimento do Rio de Janeiro. E eu considero que estou preparado para liderar esse pacto e para a gente continuar crescendo um Rio de Janeiro que já está melhorando e que tem tudo para voltar ao protagonismo. Muito obrigado ao SBT Rio e estamos sempre juntos. Obrigado por esse espaço mais uma vez. Um abraço, governador. Parabéns mais uma vez aí, ó. 12h26.